pessoal, mais um episódio do Radar Geográfico. Hoje o nosso tema é a lógica da narrativa e o poder do imaginário na construção, desconstrução de identidades. Eu tenho aqui o grande prazer de estar com um colega, professor Cimélio Sena, que é graduado em letras, doutorado em semiótica, trabalha na rede particular e de ensino superior, de educação básica, que vem aqui para conversar com a gente. Sena, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Alex, pelo convite, participando dessa iniciativa tão importante para a gente aprofundar a discussão acadêmica, a discussão também cívica, né? Importante para poder reflexões para aquilo que você entende. Tá, então vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu vou te perguntar o que é semiótica e como ela se relaciona com a noção de identidade. Muito bem, a ciência da linguagem, né? Na verdade, é o estudo da de sentido, né? A gente tem duas vertentes, uma mais conhecida como semiótica e outra. Aham, A semiologia é pelo Fernando de Saussure, que estudou mais a linguagem verbal. Se você pegar a etimologia da palavra, essa palavra semiótica aí vem de sinal, né? E ótica é a zoologia, o estudo. Então, é o estudo do signo, o estudo do sinal, o estudo da produção de sentido. Mas, contemporaneamente, a semiótica vem se ligando a diversas práticas de pesquisa, inclusive com a neurologia, com a filosofia. E, nesse ponto, a gente pode entender o estudo focado da semiótica hoje está muito na conversão do pensamento em linguagem. Como que aquilo que eu penso se torna linguagem? Agora, também a gente entende que a produção de sentido do pensamento é também uma semiótica. Então, são as diversas linhas. Então, você tem uma linha mais da prática da fala, da linguagem verbal, que é a linha sociana, a prática da percepção simbólica, que é muito piercing, né? E você tem também a semiótica, hoje tá, que é a semiótica de Humberto Eco, que é como que se forma uma noção da consciência, da entidade. Nesse sentido, é que a semiótica entende que a percepção de quem eu sou, a percepção de ser, essa percepção também é uma construção de signos, aham, uma construção de sinais, né? É curioso, porque o ser humano nasce e alguém vai lhe dar um nome. aham, E quando lhe dá o nome, diz, você é fulano. E, a partir dali, você começa a construir uma identidade que pensa que é natural. O nome, o braço, aham, mas a verdade não. A verdade é simbólica que vai sendo agregada narrativamente histórias que os contando, contando, e vão te dando essa ideia. Ah, você é muito esperto, ah, você é muito agitado, ah, você... Então, a construção da identidade é, na verdade, uma semiótica permanente. aham, É a construção constante da reelaboração. Eu sou, consequentemente, o que é ser. Né? certo. E esses símbolos, como é que eles vão interferir ou se relacionar com essa formação da identidade? Olha só, a gente pode ver a identidade sempre como uma questão circunstancial. Né? Quem eu sou hoje, agora, fazer uma pequena Certo. reflexão. Né? Vamos imaginar um momento pré-linguístico. Vamos fazer de conta que nunca uma palavra foi dita. Aham, Né? Entendendo que a palavra ela é a junção de um sinal a um sentido, a um significado. Né? uhum, Então, nunca numa palavra. Nós já nos comunicamos, nós já estamos numa fase em que a gente, intenções, temos as expressões, então, cara de raiva, cara de amor, cara de ódio, enfim, já passamos vários sentidos, mas nunca juntamos um sinal que representasse um conceito, ou seja, numa palavra. Então, a gente está ali dançando, dançando a nossa. Tá, veja, deixa eu fazer um adendo aqui. Para que seja palavra, é preciso que seja coletivo. Essa é certo, uma coisa certo. muito interessante. Aham. A Black Blue são sons vocálicos, mas não é palavra. Por quê? Não é nada. Ah, mas para mim, bom, se uma Sim. coisa está só na sua cabeça, é melhor procurar ajuda. Né? É melhor procurar ajuda. Só na sua cabeça.
nem quanto à realidade linguística. Bom, agora no momento. Mas se for para um pequeno grupo aí Isso é a muito. coisa muda, né. Podemos falar disso daqui a pouco, só para eu Tá não bom, perder tá o bom. raciocínio. Tá certo. Então, olha só, mas para ser a palavra, tem que ser para todo mundo. Olha que interessante, como funciona. O signo, ele, embora arbitrário, ele, ele não é uma escolha. Se eu falar para você, não pense numa bola vermelha, está pensando em uma Uhum. bola vermelha. Então, o sinal, bola vermelha, esse signo, evoca uma imagem mental. Essa imagem mental tem um estranho que é imagem acústica, porque é um som que imagina. Essa imagem é coletiva, bola vermelha. E depois que você é condicionado, não tem escapatória. Não tem escapatória. Uhum. Agora, veja, significado não é sentido, são coisas diferentes. Uhum. Continuando então aqui o nosso experimento. Nós nunca falamos nada, mas estamos cantando, curtindo, comunicando. De repente aparece a primeira palavra. Alguém fala elefante. Todo mundo para. E vai aparecer um elefante. Todo mundo viu um elefante. Viu na sua imagem mental. Mas cadê o elefante? Então, muitos psicólogos, uma perspectiva, dizem que a linguagem são os primeiros deuses. Interessante. São as primeiras entidades que existem no plano real, porém não material. E começam, a partir daí, a agregar a esses sinais cada vez mais valores. Valores que pareceu um elefante. Mas o que é o elefante? Eu preciso agora de uma construção de sentido para o elefante. Sentido. Não mais significado. Primeiro é só um significado. Aham. Aparece a relação do sinal a um conceito. Agora, o que é o elefante? O que faz o elefante? Qual é o. Então, eu começo com uma construção narrativa. Certo. Então, quando lidamos com homens, dando um sinal, a construção narrativa é a sua cena. Então, eu vou começar a dizer: você faz isso, você faz aquilo, seu pai fez aquilo. E você vai, através das narrativas, construir uma percepção de valor que a gente chama de identidade. À medida em que aquilo vai reverberando. O piercing, fala uma coisa importante, é um conceito extremamente difícil de você entender na totalidade, né? Mas a gente pode entender. O piercing diz que existe um objeto, existe um signo que representa aquele objeto, porém, existe um interpretante. O interpretante é uma entidade discursiva que está entre o intérprete e o signo. Então, quando eu falo, por exemplo, elefante, eu tenho um interpretante, que é uma construção de vários valores, várias narrativas, portanto, que vai me dizer qual é o significado de elefante, o Uhum. que é um elefante. Né? Veja, se eu falar assim, minha namorada era uma girafinha, né? Ninguém vai pensar que eu estou aqui um caso de deslocamento. Uhum. Né? Mas, veja, se a minha namorada, há traços que estão nessa palavra que já traz significância. Por exemplo, se eu perguntar, minha namorada é uma girafinha, ela era alta ou baixa? Sim, com Ela certeza. era longínqua ou não? Aham. Entendeu? Então a gente vai construindo através dessa superposição de signos, tanto de sinais e também de conceitos que vão interpretando. Por isso que na semiótica a gente tem a identidade como uma coisa fixa, mas Aham. uma construção constante dentro do processo narrativo. Perfeito, perfeito. Então, eu queria te perguntar agora, quais são os mecanismos narrativos que são mais utilizados pela mídia justamente para construir ou para desconstruir essas identidades sociais, culturais? Porque a mídia tem esse papel, né? Ou melhor, ela exerce esse papel. Como é que você vê isso? Olha, você perguntou se eu acredito que isso vai mudar. Aí eu estava Isso, falando das. é Aí isso. então eu estava dizendo, nós tem o Fox P2, que é dado pela linguagem simbólica. Então, significa dizer o seguinte, que a linguagem simbólica é inata do homem, é da nossa natureza. É uma mutação genética, os símios também têm, tá? Primatas, de modo geral, têm, mas primatas superiores, chimpanzés também têm Fox P2, mas não tão desenvolvidos quanto o nosso. Esse gene, a mutação desse gene, provocou mudanças na nossa, na nossa anatomia, que permitiu a articulação de sons, Uhum. mas também mudanças neurológicas para a percepção de algo abstrato que é simbólico. Então, nós temos uma aptidão natural para entender
o símbolo para significar coisas. Então, a gente olhar para o céu, entender que o tempo está fechado, que o tempo está aberto, que vai ter essa leitura de sinais, né? E começar a entender se tem fumaça, tem fogo, começar a construir. Certo. E veja, e o que é mais interessante? Mas os animais também reconhecem. Os animais não. Aham. Eu não posso ensinar um animal que nunca viu uma coisa, é aquela coisa que eu posso ensinar uma criança, né? Certo. Então essa construção simbólica da realidade, essa representação, ela é inata nossa. Porém, nosso cérebro, ele é totalmente apto para a escrita. A escrita é uma coisa tão surpreendente, é uma atividade alienígena para a nossa condição cerebral. É por isso que quando a gente alfabetiza uma pessoa, nós fazemos com que aquela pessoa atinja processamentos neurológicos que ela não vai construir de outra maneira. Aham. Eu estou dizendo assim, uma pessoa analfabeta, ela é capaz de ser articulada tanto quanto uma pessoa letrada. É o comum? Não. Questão de vocabulário, não. Mas é possível. É possível. Por quê? Porque a articulação simbólica ela é uma questão genética. Porém, a construção escrita ela é totalmente. Então, o que eu estou falando para você? Quando a escrita foi, sem dúvida nenhuma, a maior tecnologia. Porque foi a tecnologia que permitiu a perpetuação do conhecimento humano e mais, a construção, reconstrução, desconstrução dos discursos de realidade. Aham. Então você imediatamente, a coisa que passou a ter mais valor na realidade a partir da escrita é o livro da. Você tem lá o Código da Hammurabi, Aham. você tem os livros sagrados, os códigos, né? O que nos leva a pensar contemporaneamente que o que vale é o que está escrito. Uhum. Vale a gente entrou numa sociedade democrática e documental, Certo. né? Então, porém, no nosso a linguagem escrita é que a linguagem que a gente mais usa é a linguagem da intelectual. É verdade. Essa é a mais condizente com a nossa natureza. Bom, por que eu estou falando isso para falar responder à pergunta se eu acredito que as mídias vão chegar num outro. Quando Gutenberg criou a imprensa, o que aconteceu? A escrita se popularizou de uma Uhum. maneira tal que chocou, sobretudo, os sábios, em que as pessoas guardavam com muita preciosidade. Então a ideia era assim: eu vou colocar num livro que qualquer um vai ver Uhum. aquilo que eu levanto. Então, a escrita. Mas pessoas que tinham uma dinâmica mais visionária sobre o mercado montaram gráficas. E aí eu te pergunto, como você acha que essas gráficas espalhavam jovens que iam às rodas e ofereciam serviços de informação, fazer Olha. fazia tudo o que acontece hoje nas redes sociais eram gráficas. Os donos de gráfica eram mal vistos pelos intelectuais. No entanto, esse espaço, por ser um espaço extremamente poderoso da comunicação, foi lentamente colonizado pelo saber mais apurado, ao ponto de publicar livros hoje ser uma coisa erudita, uma coisa de maior até, como é que vai dizer, gabarito, não é isso? Fulano tem livros publicados, etc. Tal. Bom, as redes sociais, acredito eu, a internet, de modo geral, acredito que está passando pelo momento das primeiras gráficas. É uma tecnologia disruptiva sob o ponto de vista da viabilidade de comunicação e ela está sendo ocupada, mas aos poucos Assim como a a imprensa. depuração do conteúdo vai acontecer. Hoje nós já temos movimentos e a própria rede faz essa meta-significação. Porque o que mais tem na rede, ou uma das coisas hoje, são posts, publicações falando do que está vendo publicações da rede. Então você tem conteúdo da rede falando como é ruim o da rede. Sim. Esse processo. Alertando sobre o conteúdo que Então, você eu encontra. acho que, inevitavelmente, fazer uma colonização também das redes, pessoas. Olha, eu estou lá na faculdade de comunicação, né? Uma das escolas que eu dou aula. E eu sempre digo para eles que hoje a maior responsabilidade em prol da saúde
até identitária, para continuar no nosso tema aqui, dos nossos jovens. Por quê? Porque comunicação tem que ser comunicadores. Uhum. Então, quem tem que estar ocupando as mídias, as coisas, são as pessoas que estão se preparando para isso. Não quer dizer que necessariamente fazer uma faculdade, tudo bem, não estou falando isso. Mas a pessoa tem responsabilidade, porque a partir do momento que comunica, você está interagindo com a identidade das pessoas, ou seja, com aquilo que as pessoas creem ou não creem, né? Que são, que devem ser, que devem agir. Ligando com a última pergunta que você fez, que é a questão de como que as narrativas podem construir identidades, veja bem, tudo que nós consumimos tem um efeito. Eu vou fazer uma analogia com a alimentação. Todo mundo hoje sabe que uma alimentação saudável reflete numa vida mais saudável, Aham. né? Quando eu era pequeno, minha avó sempre me achava amado. Era uma delícia, estava sempre com fome para ela, mas veja, ela sempre assim: "Ah, vou fazer uma rabada". Então criança saudável era criança gorda, Gordo. criança, acima do peso. Hoje a gente sabe que, a alimentação na infância pode gerar problemas ou sem problema, diabetes e vários outros. Veja, e ninguém em sã consciência dá torresmo no jantar de uma criança de 1 ano de idade. Aham. "Ah, ele quer jantar, dá cerveja", né. Porém, essa mesma pessoa acharia um absurdo se visse uma criança de 6, 7, 8 anos de idade jantando torresmo com cerveja, deixa ele assistir qualquer tipo de conteúdo. Como se aquele conteúdo não fosse gerar um Problemas. processamento Uhum. interno. Então, a mídia, o que acontece hoje é que quando a gente tem, eu não estou falando em regulação, eu não acho que está uma regulação que vai resolver, que vai resolver isso pronto, mas eu acho que, naturalmente, os espaços midiáticos vão quando percebermos melhor os efeitos que isso gera. Então hoje a gente tem escândalos, que namorou com tal e tirando a própria vida para poder ficar com o seu amor virtual lá. Hoje a gente começa a ter uma coisa aqui, outra coisa ali, mas vai chegar um ponto que a gente vai perceber, assim como qualquer pessoa meramente esclarecida sabe, que a alimentação é diretamente ligada ao bem-estar, à saúde de uma pessoa, vai perceber que, eu vou botar aqui entre aspas, a alimentação Aham. é importante para manter a sua integridade existencial. E a integridade existencial é sem dúvida nenhuma a sua identidade, porque nada é inócuo. Um adolescente começa a assistir uma série de adolescente, aquilo começa a moldar o gosto, o comportamento, né. Aham. Eu que li adolescente, toda hora aparece uma gíria nova, né, e essa gíria vem da onde? Aqui, aí um vídeo bomba e aqui começa a falar, agora é o "lá ele", "lá ele", "lá ele", né, e cada hora então, nada é inócuo. Isso quer dizer que a gente evitar não, isso quer dizer que a gente tem que ter uma capacidade de perceber e de escolher, né, os efeitos daquilo. Sim, muito interessante essa sua análise. Mas voltando à questão da mídia, reforçando, melhor dizendo, a representação midiática, ela faz determinada construção de grupos sociais. Com certeza, E até que ponto essa mídia pode mudar a forma com que esses grupos se enxergam? totalmente. Assim, a construção, a maneira como nós nos enxergamos é sempre através do olhar do outro, né. Então, o discurso é esse outro, porque, assim, o interpretante é uma entidade. O que significa isso? Existe, enquanto ente, mas não é uma entidade espiritual, não é abaixado num terreiro, não Aham. é uma entidade civil, é uma entidade discursiva. É importante entender que o discurso é um processo de produção de sentido, não de significado. Existem 2 coisas que se confundem muito, que é o significado e o sentido. Veja,
O significado é carregado nos sinais. Então, a palavra, Então, se eu achar que palavras trazem sentido, é uma condição anterior. Veja, tentando explicar aqui. Se eu tiver um monte de palavras jogadas aqui, não, gata, mais, que, isso não significa nada. Agora, cada palavrinha dessa evoca significado. Né? Então, gata, vem de uma gata. Mais, vem de mais. Bela. Porém, essas palavras soltas não quer dizer nada. Uhum. Né? Não comunica nada. Uhum. Tem significado, mas não tem sentido. Certo. Agora, quando organizo determinada lógica, aí falo, minha namorada é mais do que gata. Aí fez. Então, o sentido não está na linguagem. O sentido está no discurso. E o que é o discurso? É aquele que organiza a lógica. Porém, existem várias camadas de significação. Porque imagina que eu acabei de dizer você, primeiro vou dizer assim, a minha namorada é mais do que gata. Não teria o menor sentido. Então, o sentido, o primeiro sentido que constrói, que é o sentido gramatical, é um sentido de estruturação lógica da linguagem. Agora, as diversas camadas são os sentidos comunicativos. Certo. Então, o interpretante é essa entidade que possui as normas gramaticais. Então, o interpretante é uma construção que tem essas regras gramaticais, porque ninguém precisa saber ler e escrever para saber a gramática, porque se não tiver gramática, não fala, porque não estrutura a linguagem. Certo. Entendeu? Então, a gramática, ela não é um livro de regras. A gramática é a estrutura mental da língua. Uma estrutura mental. Veja, se nós pegarmos esse, que é um princípio cristiano, tanto feito da linguagem verbal, e extrapolarmos ele para a linguagem não verbal, nós vamos dizer que nós temos uma gramática da identidade. Uma gramática da identidade que é construída através de diversos recursos que a mídia usa e abusa. Então, quando a mídia estereótipos, o caipira. Veja, o José de Alencar, ele tinha uma formação para ser. Né? E ele, inclusive, morou passo junto com o imperador. Eu não sei alguma coisa, deve ter sido. José de Alencar acabou virando redator digital, que naquela época não era bem. Né? Veja, estamos falando das mídias ainda incipientes, etc. Não era bem visto. E ele teve uma ideia brilhante, foi colocar os folhetos no jornal dele. Como as histórias que ele contava eram muito boas, aquele folhetim começou a circular. E o folhetim foi um fenômeno midiático no Brasil importante para a construção da identidade nacional. Né? Veja, o que o Alencar percebeu? Ele percebeu, naquela época, o livro era muito caro. Então, as famílias abastadas, elas tinham vários filhos, botavam seus filhos para tocar instrumentos. Então, chegava de noite, canapé, uma filha tocava piano. Se o cara fosse muito, uma filha tocando piano, um violino, ele tinha lá o som Wi-Fi, né? E ele ostentava isso, de burguesa, né? Estamos falando assim, 1800 de alguma coisa, Alencar é romântico, nasce em 1836. Então, a gente ainda tem casas assim, botava uma grade vazada, que é para sentava ali no canapé e tocava, porque a única maneira de escutar música naquela época era ou você cantava ou tocava e ficava perto de você. Então, uma família rica tinha o seu som estéreo, 3 filhos tocando. Então, era muito valorizado que a mulher tocar piano, que era parte da educação burguesa considerada de elite. Bom, nas famílias que tinham um modelo de mas não tinha, era o garoto ler. Então, o pai comprava um livro e aquele garoto todo reunia a família e ali o capítulo. Bom, o que aconteceu com o folhetim? Quando o Alencar começou a publicar os romances muito bem escritos em folhetim, né, não só isso já está acontecendo, o Alencar revolucionou. Por quê? Né? Ele usou isso como ferramenta. Ele percebeu que o folhetim saía no jornal, quem comprava era o cara que tinha dinheiro. Porém, o jornal, depois de é lixo. Descartável, né? Descartável. E o folhetim saía
a mão desse cara abastado e circulava Hum, todo. Então, aquele pagode que fazia nos é, é, como é que chama? Ah, meu Deus, aquelas casinhas, Deus, fugiu a palavra. Aí, ó, sobrado? sobrados, os sobrados que eram os cortiços, né? Então, nos cortiços faziam muitos pagodes, as pessoas cantavam samba, mas os folhetins começaram a ser lidos ali. Muitas então, leitores de folhetim, que deu até na sarau, né? Então, se fazia um sarau com comida, com bebida, E e com folhetim. leitura, né? Então, aquele capítulo que o Alencar da semana, ou no dia da final, ele em uma semana circulava todas as esferas da sociedade brasileira. Era uma mídia, perpassava todo mundo. Então, o que ela percebeu? Eu tenho um tremendo instrumento para criar uma unidade identitária nacional. E aí, o Alencar começou a fazer uma obra de identificação do brasileiro. Então, ele escreveu Gaúcho, que fala do Sul. Ele escreveu o Cangaceiro, que fala do Nordeste. Ele Uhum. fez a fase indianista para falar do... E ele falou do Centro-Oeste, que ele criou os tipos brasileiros. Presta atenção, aquele cara de chapéu de palha, calça, aquilo, José de Alencar. A baiana com tabuleira, aquilo, José de Alencar. O cangaceiro com aquela roupa de... O gaúcho de bombacha, quem aquilo, José de Alencar. José de Alencar criou tipos brasileiros e, através da técnica do apresentou o Brasil aos Aos brasileiros. brasileiros. A força é tão grande que o gaúcho hoje se veste com uma roupa que era pelo Alencar. Interessante, hein? E a baiana vai vender uma roupa que foi criada pelo Alencar. Ele tirou aquilo do... Não, ele tirou aquilo. Ele... Ó, a força do Alencar, que as 5 regiões do... Quem dividiu o Brasil desse jeito foi ele. Sim. E depois o IBGE adotou. Né? Então, veja, ele percebeu. E como é que ele dividiu as regiões? Pelos hábitos. Então, ele percebeu, aqui é uma galera assim, a galera assado. Então, ele criou a galera do litoral, a galera toda. Né? Ele criou a galera do centro-oeste, a galera do nordeste, a galera do sul. O Alencar nunca foi... A gente naquela Aham, época. aham. Então, veja, esse é o poder da mídia, cria estereótipos, reproduz estereótipos, e as gerações futuras vão absorvendo aqueles estereótipos como tradição identitária. Então, eu nasci no gaúcho, e aí os hábitos vão sendo perpetuados. E a gente pode falar que isso existe até hoje. Até hoje. Também o silenciamento. Veja, quando os estudantes chegaram aqui no Brasil, tem um documento que é um texto belíssimo, embora por um aspecto seja terrível, que é a Carta do Pedro Vaz de Caminha. O Uhum. Pedro Vaz de Caminha, o mor da Armada de Cabral. E ele descreveu o simpático, gênio, eles têm corpos, as suas pinturas são atraentes. Naquela carta ele diz que os indígenas, né, mas que ele chamava de índios, não tinham crença nenhuma. Portanto, eram bem fáceis de serem cristianizados. E veja só, a voz dos povos originários foi totalmente silenciada. Aham. Porém, inevitavelmente, os hábitos daqueles que vieram morar para cá eram repletos de atividades dos povos originários. Hoje a gente conhece muito fácil, tomar banho é coisa de indígena, mas não. Veja, a maneira como nós comemos é muito mais ligada aos povos originários do que a cultura europeia ou africana que veio para cá. A maneira como nós nos relacionamos é muito mais ligada aos povos originários do que a maneira como nós falamos o idioma. Veja, é fácil para a gente observar. Você pega muitas vezes tem português do Brasil e português. Uhum. Você não vê assim, português africano, português asiático. E se você pegar um africano falando português, parece um português de De Portugal. Por quê? Portugal. Porque esse jeito de nós falarmos veio dos povos originários. Certo. Então, quando uma voz discursiva é silenciada, traços de identidade são apartados. Então, o brasileiro
não reconhece em si mesmo traços do seu comportamento, porque é inevitável, está na construção do próprio imaginário, porém, como ele não tem uma elaboração de história, como ninguém contou essa história, a gente acha isso estranho. Então, o brasileiro, e é por isso que você vê na internet, o brasileiro, agora a NASA, Aham, que isso diz muito. Veja, aham. a NASA é uma agência, então o brasileiro é o quê? Um ser do outro planeta? Veja, quem diz isso? O próprio brasileiro. Né? O próprio brasileiro é assim, se traços que não estão discursivamente elaborados pelas narrativas do poder. Então, quem conta a história não foram os povos originários. Portanto, tudo que nós temos que vem deles, nós não identificamos. Então, isso cria uma espécie de esquizofrenia. Então, assim, qual é o papel da mídia na construção da identidade? Total. Porque a mídia comunica os discursos, então se organiza. Veja, os signos, eles são inevitáveis, porque geneticamente nós somos preparados para ter signos. Agora, a utilização desses signos na lógica discursiva, isso é poder. Sim. Então, como os povos originários foram totalmente voz, foram totalmente deixados de poder. Poder. Entendeu? Qual a voz que não se pode calar, que não se pôde calar, por mais que tentar? A dos povos. Por quê? Porque eles estavam inseridos no meio urbano, não tem Aham. uma pedra na mão dos caras. Então, não tem que falar isso. Então, essa voz, hoje, vai soar ainda um discurso de empoderamento, de Sim, igualdade. Mas veja, quão distante está a voz dos povos originários. é verdade. Não é verdade? Verdade. Então, gente, os povos originários, eu só fui ler literatura por indígena no mestrado. Sim. Na minha graduação. Não é difundido, não é. Não, a gente tem história sobre Sim. aquilo que foi. Não foram escritos pelos próprios, né? E tem uma distorção terrível. Né? Veja, jesuíta aqui, crendo acho, no caminho, acharam que é fácil catequizar os nossos indígenas. Só que encontraram um problema. O primeiro problema é que aqui tinham centenas de nações, milhares, né? Com línguas diferentes, povos diferentes, que tinham uma coisa em comum. Sim. Todos eles eram naturistas, mas isso não vem ao caso. Né? Veja, e aí eles tiveram um problema que eles não aprender uma língua para falar com os caras, tinham que aprender várias. Então eles criaram um tal de idioma geral lá, e os jesuítas, para tentarem comunicar com esses povos que não tinham uma noção de pecado, a noção deles de violência, de mal de nada, é diferente, eles criaram várias peças atrás. Nessas peças, é como se fosse assim: vou apresentar o mal para eles, para depois poder salvá-los. Aham. Né? Porque quando Sim. ele fala assim, venha conhecer Salvador. Eu perguntava, Salvador de quê? Aí Entendeu? entendi. Porque na cultura dele não da perdição. Da Não perdição. tinha signo da perdição. Então eu tinha que primeiro criar um signo, o sinal da perdição, para depois criar um discurso que daria significado a isso. Percebe? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e criaram várias peças teatrais. Eles pegavam heróis das, é, é, das, da vivência, né? Pegavam Deus, colocavam eles numa caracterização de plania e pegavam os santos católicos e colocava como heróis salvadores, para poder mostrar, criar uma dualidade entre pecado, perdição e salvação, que não havia. Bom, quando chegaram na Portugal, os jesuítas, padres mais tradicionais, ficaram horrorizados e mandaram cancelar tudo. Falaram, isso é um absurdo, fazer teatro religioso, de pagãos, Aham. foi abominado pelos jesuítas. De então, eu estou falando aí de 1600, 1700, 1700. O que aconteceu? Em 1800, quando a gente começa a lista, os românticos, querendo buscar um herói nacional, não podiam reconhecer o brasileiro, a formação do
dos povos originários, que eles chamavam, né, os portugueses e os negros. Porém, não podiam pegar o português branco como herói, porque era o estrangeiro. Né? Aham. Não podiam pegar o negro, que era o mais baixo estado da sociedade. Né? E só sobrou o indígena. Só que quando eles foram pegar esses indígenas, eles quiseram voltar a essa ideia de como seria esse pré-cabralino. E eles foram onde? Nos documentos. Então, muita da identidade indígena foi escrita por Por português. português. E como aquilo rechaçado, até os românticos acreditaram que era um material autêntico. Então, quando você vai conversar com o indígena, nosso folclore, você vai Ele descobrir que aquilo ali, não basicamente, condiz com a não realidade. condiz. Então, a gente hoje tem, no Brasil, se fala a língua. Não é verdade? Não é verdade, o Brasil tem mais de 500 línguas. Mas tudo que é colocado na cultura dos povos originários é separado do Brasil. Não é à toa que a primeira reserva, Sim, mas não foi feita para proteger, feita para excluir. para E excluir. como que não. Então, a elaboração é a única coisa capaz de criar, recriar, desconstruir e reconstruir a identidade. Quando, no jogo midiático, a gente não tem a equivalência de vozes, a gente tem um discurso de poder que gera um discurso de ódio, que gera ação em relação a tudo. E isso vale para eu não sei se consegui exemplificar, mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala mulher, quando a gente fala neguinho, essas coisas que a gente fala normalmente são signos que estão colocados aqui. Portanto, tem um significado, mas o uso é construir vários discursos. Então o cara vai dizer, porque eu falei neguinho, eu sou preconceituoso? Não, mas neguinho é um signo que ajuda a construir discurso esse preconceito. Em relação a isso que você falou, dessa produção cultural, e trazendo para os dias de hoje, que a gente tem um grande número de produções de filmes, séries, de música, que não são produzidas aqui. E isso, como é que isso pode interferir, se é que interfere, nessa construção, nessa formação dessa identidade, trazendo algo que vem de fora? Como é que você percebe isso? É uma, é é uma nova colonização. Né? Se a gente entender, eu gosto muito da dialética da não, voz. É para mim, um livro basilar para qualquer pessoa que quiser entender um pouco o que a gente passa aqui no Brasil. O Brasil é uma identidade. Uhum. O Brasil ainda é uma nação em construção identitária. Mas veja, se você pegar o Oz ali, ele fala uma coisa interessante. Ele fala sobre o signo da colonização. Veja, colonizar é como cultivar. E o que a gente faz? A gente chega no lugar e primeiro ara a terra. Quando você ara a terra, você arranca o máximo possível Isso. das raízes locais. Aham. Né? Depois você pega sementes Limpa a selecionadas, terra, né? limpa a terra. Né? Depois você pega sementes selecionadas e planta na. Porém, os vestígios das raízes surgem grãos. Você faz colheita, seleciona vários grãos para replantar. A cultura é a mesma coisa. Quando o europeu chega, ele arranca ao máximo os valores das culturas locais, né, das culturas nativas. E aí, planta valores. Inevitavelmente, o solo, que está marcado por isso, né, o solo cultural. Surge a colheita. A colheita são valores. Pega esses valores, plantam na cabeça dos mais novos. Então, como eu colonizo? Por exemplo, quando uma praga invade uma lavoura, ela coloniza aquela lavoura. Aham. Ela vai se mitigando. O que não quer dizer que naquela lavoura não surge uma variedade nova da praga, mas a praga entra. Então, quando um discurso estrangeiro entra na formação do imaginário dos nossos jovens,
inevitavelmente, aquilo vai colonizar essa. A questão que nós vivemos hoje é que a pluralidade é tão grande que o acesso à informação discursiva é tão grande que são muitos discursos. Então, a gente vê muito vertente. Mas sim, é exatamente isso que acontece. Os filmes. Olha, a temática em si, gente, que nenhuma escolha de palavra, nenhuma escolha, nenhum gesto é isento de significado. Significado. O que não quer dizer sentido. Aham. Porque aqui que tá a pulo do gato, aqui está a dificuldade das pessoas. Tudo tem significado, mas discurso é construído com a organização dos significados para dar sentido. E sentido é Aham. eu só dou sentido a uma coisa quando eu são de alguma coisa, quero alguma coisa. Entendeu? Aí você fala assim, às vezes eu falo, falo com a pessoa e não quero nada com ela. Tá, quer só perturbar a pessoa, mas quer. Entendeu? Porque quando está absolutamente apartado de algo, fala. Você nem elabora. Porque se você elaborar definitivamente, você começou a dar sentido. Então, quando as pessoas perguntam, Siena, poxa, as pessoas acreditam em coisas absurdas, mas ninguém disse que as pessoas precisam de factualidade para acreditar em algo. O que o nosso cérebro exige, que a nossa condição comunicativa exige, é a gramática. E a gramática é ordem. Uhum. A gramática é lógica e não factualidade. Eu não estou entendendo, Siena, deixa eu tentar explicar. Olha só. Quando eu experimento vários excessos de absurdo típicos de uma fase de transição, que dá essa ideia, né? É aquele vem meter. Né? Porém, veja só. Então faz sentido. Porém, eu não encontro, muitas vezes, uma maneira de escapar, de superar isso tudo. Então, se alguém me tem uma raça de répteis alienígenas que domina a Terra no Mediterrâneo e que o representante é a rainha da Inglaterra. Veja, isso, por mais absurdo que seja, faz sentido. Porque tem a lógica que a linguagem precisa. Porque a linguagem não precisa de verdade, ela Precisa de precisa de lógica. lógica. E lógica é sentido. Se tem sentido, eu acredito. Então é por isso que você vê a pessoa falando que os ministros são plutônio, que o cara já está no plutônio. Aí você, cara, isso é absurdo. Aí você pergunta, como interfere na constitucionalidade? Se eu me fechar num sítio em que esse discurso seja narrativamente alimentado, Repetido. estereótipo, repetição e dualidade. São as três coisas que a mídia usa para criar grupos identitários. Eu crio um grupo identitário. Vamos supor que a sua assistente ali, a menina simpática, que ela começa a acreditar que ela é uma... Uhum. E ela está recebendo da Pera de Mofá para estabelecer o reino de Tandera na Terra. Ela vai começar coisas para a gente, certo? Mas para ela vai ter sim, porque ela acredita que ela é Cat, recebendo instruções da Pera de Mofá para estabelecer o reino de Tandera na Terra. Agora, veja bem, não precisa de muito, não. Se umas 20 pessoas acreditarem que ela realmente é Cat, sacerdotisa da Pera de Mofá, e veio o reino de Tandera na Terra, ela deixa de ser maluca e passa a ser uma seita. Essas 20 trouxerem mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Daqui a pouco, quem não acreditar nas revelações da Cat, que recebeu as instruções da Pera de Mofá para estabelecer na Terra, é que é maluco. Então eu digo também, a realidade é uma paranoia coletiva. E no passado isso era muito mais difícil do que hoje em dia, né? Porque arrumar esses seguidores. Sempre foi assim. Em todos, Mas hoje é muito mais fácil. Né? Qual é o grande perigo que a gente corre hoje? O grande perigo é que todas as construtoras de identidade, e portanto míticas, são todas míticas, né? No fim das contas, quando é reduzido, ampliando o contexto, sempre chega um ponto mítico, ou seja, um ponto em que eu te dou uma lógica que pode questionar. Aí, a partir dela, todo mais faz sentido. Uhum. Entendeu? Então, essa lógica primordial é o da fé, o signo da crença. Mas veja, quando a gente pega essas narrativas
que se reduzem ao mito, todas elas constroem um imaginário. Então, quando eu organizo o mundo em narrativas, eu faço, tem Deus faz aquilo, faz aquilo outro, e aí o herói, modelos de comportamento, então eu começo, os meninos vão escutando, vão ser o herói, aí a filha vem, mas o que ele pode ou não posso? Por causa disso. Então, essa história, olha, eu boto signos que mais tarde vão ser essas histórias e usado em reconstruções que vão forçando aqueles comportamentos, porque no final das contas o sentido ele vai sempre dar comportamentos. Então, sim, a mídia, através da repetição, dos estereótipos e criando dualidades, que é importante criar, né? Porque a linguagem é um sistema de posições, Aham. né? Então eu tenho que criar uma posição, eu adquiro um sentido e ocupo a identidade, né? O que a semiótica pode fazer é um caminho, um dos caminhos para você, ao observar o discurso, não é que a semiótica vai da narrativa, mas perceber a construção narrativa das coisas e ressignificar aquilo de acordo com os valores mais nossos, embora ninguém está livre da linguagem. Mas a semiótica também pode ajudar quando você tem algumas narrativas que pretensamente se dizem neutras, vamos dizer assim. Existe, Hum, não existe. não existe, não Não existe. existe. Sim. E como é que a semiótica, então, pode ajudar a gente a esclarecer ou desmistificar essa ideia de narrativas neutras ou sem julgamentos e Olha só, quando a gente. Vou explicar, assim, de uma maneira que eu acho que vai ficar. Eu sei, enrolado, normalmente eu não sou bastante enrolada. É que esses são os conceitos mais altos da minha. Assim, e eu até estava assistindo uma das maiores semiólogas que a gente tem no Brasil, que é a Lúcia Santaella, estava assistindo uma entrevista dela, e eu falei, cara, essa mulher está já num nível. Assim, tem que estar para acompanhar. Porque quando a gente começa a desconstruir a linguagem, a gente está desconstruindo a própria ferramenta que dá sentido. aham, Então, tudo passa a ficar em dúvida. Eu acho que essa é a maior contribuição. É você perceber, tentar perceber a linguagem e perceber pela linguagem os valores que estão presos aos signos. Deixa eu explicar, olha só. Quando alguém pegou uma pedra e tacou num para se defender, era só um cara tacando para se defender. Né? Outros animais. Mas, quando o cara atribuiu signo à pedra, falou assim, cara, isso é uma arma. Veja, aham, quando ele falou de arma, no fato real, na origem, uma coisa bem material. Foi o cara pegando a pedra. Mas quando ele. Arma é um. E agora sobrevive um interpretante, que é essa entidade linguística, essa entidade comunicativa que nós compartilhamos. Veja, aquele signo, como um poder de verdade mesmo, ele tem vida própria. Ele está ali, arma, arma, arma. Aí eu olho, cara, pegando, botando uma madeira no fogo, e falo assim, isso aí daria uma excelente arma. Eu olho para um cara pesquisando energia atômica e falo, daria uma arma. Eu olho para. Então, veja, o signo arma, ele sobrevive à sua própria geração. Elaborado, elaborado, continuamente. elaborado. Então, o que a semiótica pode ajudar? Mostrar que nem é neutro Uhum, de significado. aham. E agora, o que nós podemos fazer? É reconstruir, desconstruir discursivamente. Lembrando, discurso é o processo de signo. Aham. O signo, ele, nesse grande meio, um tanto quanto inconsciente. Vou falar um caso rapidinho aqui. Claro, claro. Quer ver? Essa história é curiosa. Não, eu não faço isso, não. Tá? Eu só vou contar para ilustrar. Veja, uma vez, eu cheguei na Caixa Econômica, garantia e tal, né? Para negócio de casa própria. E aí eu cheguei lá, faltava assim 5 às 4. E o cara estava passando a corrente. Naquela época, passava a corrente na porta da caixa. Aí eu falei assim, pô, mas faltam 5 às 4. Cara. Eu faltam 3
mais 4 não são 4. O cara me olhou com aquela cara assim, deixou eu entrar. Bom, aí eu sentei para esperar ser atendido da funcionária da caixa para ver o negócio do fundo. Tinha uma esquina. Bom, quando eu finalmente fiquei em frente para essa moça, pra essa senhora, devia ser o 15 para as 5. Já Coisa. estava. Então você imagina, funcionária da caixa chegando para sexta-feira, 15 para as 5. Ela nem olhou na cara. Eu perguntei assim, eu queria ver ela olhando para a puta, ela falou assim: número do PIS, por favor. Hoje nós temos cartão cidadão. Mas naquela época, eu estou falando de 30 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, naquela época, o PIS era um número anotado a lápis na carteira de trabalho. Aí eu falei assim, não, mas não pode ser CPF. Ela falou assim, o sistema pede o número. Então veja. Aí eu peguei, olhei o redor, falei, signos, peguei meu telefone, naquela época não era proibido, telefone de flap assim, peguei Aham. meu telefone e liguei para casa. Né? Liguei para minha esposa. Eu falei assim, pô, olha só, na gaveta do escritório tem um papel com vários números anotados, pega o número do trabalho. Eu falei, tá, estou esperando. Aí, virei para ela e falei, minha esposa vai ligar. Ela nem respondeu. Aí atrás dela tinha um cartaz com o rosto de um bebê, que era uma propaganda de suco da Caixa Econômica. E o cartaz era todo preto e branco, os olhos da criança azuis. Aí eu virei, nossa, que bebê lindo. Aí ela olhou e falou assim, tem uns olhos lindos. Aí eu peguei, abri, e a minha filha era recém-nascida, assim, olha aqui, meu bebê também. Ela olhou assim, e a senhora também? Ela assim, minha filha tem 3 anos. Eu falei assim, mas ainda é um... Ai, aí pronto. Aí ela falou, ela tinha feito isso, pé de cor, ele tinha batido, a baionete, agora estava com ela, contou aquela história toda. Naquela mulher, tinha a função da caixa, mas eu olhei, também tinha. Aham. A mulher da caixa, 15 para as 5, não resolve nada, mas a mãe Hum. resolve tudo. Com quem eu quero falar? Com a mãe, claro. Então eu chamei. Quem chamou a mãe fui eu, o Aham. símbolo. Foi entendeu? Então o símbolo, ele tem essa capacidade de evocar aquilo e nem consciente está processando. Por quê? Porque dentro de você tem uma outra entidade, que é o que o Pearson chama de interpretante, que é formada de N construções narrativas, entendeu? Desde as narrativas. Então, tudo civilizatório está dentro, enquanto possibilidade comunicativa, em qualquer um. O verso disso é o silêncio. A única, a única construção que realmente subverte é a arte. É a arte. Porque a arte, ela vai usar a linguagem. Por que a literatura? Porque a literatura, ela vai falar daquilo que não cabe nas palavras, Aham. né? E que é o silêncio. Veja, a palavra é quem traz tudo para a gente, mas existir é mais do que eu posso falar. E é isso que nós estamos perdendo quando ficamos presos nas. Por isso que eu falei, a linguagem, ela não liberta. Não liberta. A liberdade que talvez a gente possa experimentar sem momentos em que Os lampejos, a né, de. gente tem uma compreensão, é uma compreensão existencial. Uhum. As pessoas chamam de mania e religião. Pô, mas veja bem, eu tenho para você que, embora a palavra seja, a linguagem seja, há momentos para os quais nós não temos palavra. E é por isso que a morte emociona, que o amor emociona e que a arte emociona. Então eu posso ficar diante de um objeto artístico, está usando um monte de palavras, mas veja, ele de tal maneira que os signos, e quando os signos se anulam, o eu, cru diante da existência. E aquilo é apavorante. Percebe? Com toda Então, certeza. derrama no papel minha voz tão desejante. Derrama no papel minha voz tão desejante. Escrever, né? Derrama no papel minha voz tão desejante. Quero cartas, quero rima, quero curvas andarilhas que esconde quando comes, quando cruza com tuas crias como eu. E no compasso em acorde dissonante, 5.000 alto-falantes desejando poema. Então, sem carne, então, sem ama, bacalhau, então, apenas presente da cultura tão normal. Tantas normas, anátemas, o sistema não me aguenta, amamenta, arrebenta com minha lira que não escuta, só complica. Sou poeta, não artista, não me sinta, porque no que falo calo, me sufoco, me entalo, não se gente com as curvas delirantes do papel. É o prazer dessa minha morte, me tirando toda a norma, toda a seta que me leva sem palavras, em coleiras narras ao total. Então o total é silêncio. Olha,
Eu não acho que tem melhor maneira da gente, não vou dizer encerrar, mas parar por aqui hoje, nesse momento da nossa conversa. Eu acho que a gente ainda pode voltar a algum outro momento para continuar, porque com certeza tem muita história, Eu muito agradeço debate muito, para a gente. eu me senti muita vontade aqui. Desculpa que eu não trouxe um discurso organizado, como a gente estava falando de construção, desconstrução, então fica aí para você o desafio de desconstruir e reconstruir as coisas que nós É a falamos nossa aqui. vida o tempo todo, né? Espero que de, de utilidade para quem está assistindo e que a gente possa criar mais reflexões. Com E toda agradeço certeza. não só pelo convite, mas principalmente pelo serviço que você vem prestando Oh, que isso. ao esclarecimento da consciência dos nossos estudantes, dos nossos acadêmicos e da nossa população em geral. Obrigado. Muitíssimo obrigado. A gente para por aqui e volta na próxima semana com mais um episódio do Radar Geográfico. Gente, até logo.